Bom dia, meu ouvinte aqui da Rádio Difusora, do quadro Direito ao Ponto, e bom dia você, Daniel, que me recebe. E olha só, faculdade particular presta serviço e, por isso, também está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. O problema é que muitos alunos só descobrem os seus direitos quando já estão enfrentando dificuldades como essa. Hoje, vamos falar sobre algumas situações muito comuns e que merecem uma atenção maior. Tá certo. Doutor, a faculdade pode cobrar para receber um atestado médico? Pode cobrar para protocolar um requerimento, por exemplo? Olha, muito do assunto de hoje nasce de um post que reflete a indignação de um aluno, porque ele percebeu que aquela cobrança era normal e ele estava correta. Aquela cobrança, segundo o CDC, ela é abusiva, pois receber um protocolo, analisar um documento de um aluno faz parte da atividade administrativa normal de uma instituição. Por isso, há fundamento para questionar, como eu disse, as cobranças, com base no artigo 39 e no 51 do CDC, que proíbem a vantagem excessiva e a desvantagem exagerada do consumidor. Certo, doutor. Então, a faculdade pode reter o diploma porque o aluno está devendo, por exemplo, doutor Paulo? Sei que em outro momento nós comentamos sobre algum dos direitos dos estudantes, mas é sempre bom lembrar, já que esse assunto voltou à tona ontem. A retenção do diploma é algo proibido. A Lei 9.870/99 proíbe expressamente a retenção de documentos acadêmicos por inadimplência. A faculdade tem direito de cobrar a dívida, mas não pode impedir que o estudante receba diploma, certificado ou outros documentos que comprovem essa formação. E a faculdade pode aumentar a mensalidade, doutor Paulo, assim, sem explicar o motivo? Olha, Daniel, a gente vive numa sociedade de mercado, uma sociedade em que muitas coisas compõem o preço de algo, mas a legislação, nesse caso, ela proíbe, porque a legislação quer transparência. E o aluno tem o direito de conhecer os critérios utilizados para o reajuste e o aumento. A instituição não pode simplesmente impor cobranças sem prestar as informações necessárias. Doutor, e o aluno que tiver inadimplente, por exemplo, né, ele pode participar da colação de grau? Falamos a duas perguntas sobre a retenção do diploma. Agora, participar da colação é um momento único na vida de um estudante. E isso não pode ser impedido, não pode ser frustrado. Se todas as exigências acadêmicas forem cumpridas, a inadimplência não impede, não proíbe a participação na colação de grau. A dívida deve ser cobrada, como eu sempre digo, pelos meios legais, sem criar um obstáculo à conclusão da formação do estudante. Entendi. E a faculdade pode mudar as regras que são importantes assim do curso, doutor, sem avisar os alunos? Olha, que eu já peguei inúmeros casos de universidades particulares aqui do nosso estado que costumam ter essa prática, mas elas não deveriam. O CDC garante direito à informação clara e adequada, é um direito básico do consumidor. Está lá no início. Alterações relevantes que impactem na formação, na carga horária ou na prestação de serviço precisam ser comunicadas de forma transparente e prévia aos estudantes. Tá certo. Então tá aí. Doutor Paulo Feitosa falando para a gente, trazendo para nós aí alguns esclarecimentos sobre esse assunto, né? Já que nós temos realmente aqui em Manaus muita gente que acredita que depois que entra na faculdade só basta pagar mensalidade e estudar, mas para você ver, né? A gente tem aí os alunos têm muitos direitos, os estudantes têm muito direito, né? Que pouca gente conhece e é óbvio que a faculdade, né, as universidades também têm aí de muitos direitos, né, que certamente aí para se proteger contra abusos, tanto de um lado quanto de outro, né? Mas como são a estimativa, né, das universidades, são mais de 63 mil alunos nessas instituições particulares, é bom a gente conhecer, ficar por dentro aí de alguns direitos, né? Por isso que o doutor Paulo Feitosa está por aqui mais uma vez, já que a lei está presente em muitas situações do nosso rotina, do nosso dia, para a gente entender que saber dos nossos direitos faz muita diferença. Doutor Paulo,
Dr. Paulo Feitosa está no Instagram, @Paulo Feitosa, Feitosa com Z. Tá? Mais uma vez eu lhe agradeço a presença, lhe agradeço a conversa e muito obrigado, viu, doutor? Daniel, muito obrigado por me receber. Também queria agradecer o nosso ouvinte, que nos recebe na sua casa, ou no carro, ou onde estiver. Queria lembrar, Daniel, que quando nós falamos de educação, a gente está falando em um investimento que muda as vidas. Todo mundo sabe que a educação transforma. Por isso, a relação entre o aluno e a instituição de ensino deve ser baseada em transparência, boa-fé, respeito, no equilíbrio da relação contratual. A faculdade ela tem direitos, mas tem deveres. Por outro lado, o aluno também tem direitos e deveres. E conhecer esses direitos facilita a relação de ambos os lados. E o primeiro passo também é conhecê-los com o intuito de evitar abusos. Evitar que lá na frente uma pequena ausência de informação se transforme em um processo judicial. E garantir que a educação continue sendo uma ferramenta de crescimento e oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, que Papai do Céu abençoe a vocês, nossos ouvintes, e um ótimo dia.